Tentaram matar o presidente do Brasil? Exatamente isso. Nesse vídeo eu vou falar sobre a tentativa descoberta pela Polícia Federal do projeto de matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar a minha opinião e te fazer alguns apontamentos a respeito do evangelho. Estarreceu todo mundo, eu acredito que todo mundo ficou surpreso com o que foi revelado na imprensa sobre o plano, o projeto, que foi executado até o último momento de tentativa de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do Alexandre de Moraes, ministro do STF. E isso foi feito de uma maneira bem orquestrada, envolvendo alta patente do exército, envolvendo pessoas ligadas ao Bolsonaro, o próprio Bolsonaro. Mas o que isso tem a ver para além da política, para além desse movimento de extrema-direita que acontece no país? Como pastor, eu tenho a obrigação, e me sinto no dever, e faço isso com muita alegria no meu coração, de me posicionar e de mostrar para você, que me acompanha aqui, o porquê a extrema-direita, porque o bolsonarismo é um movimento que diverge em tudo do evangelho. Vamos lá para alguns pontos. Nós precisamos começar do pressuposto de que o Jair Bolsonaro, ele se diz cristão. Ele oficialmente é católico, mas sempre está envolvido com as igrejas evangélicas, é aconselhado e é parceiro do Silas Malafaia e cooptou desde 2018, 2017, a voz dos evangélicos com um discurso moralista. Um discurso que vendia a moral, os costumes, a família, Deus acima de tudo, a pátria, mas que na realidade isso é apenas discurso para enganar leigos, inocentes. Então essa cooptação do discurso evangélico, essa filiação desse jeito de fazer política, que a gente chama dentro da teologia, que é a teologia do domínio, dizendo que é um escolhido de Deus, e ele usou o nome dele, né, para isso, é o Messias, é o enviado. Eu vi vídeos de igreja até dizendo que Jair, usando o texto do Antigo Testamento, governaria por 22 anos, e isso assim, é de uma patologia que é imensurável. Mas por que isso é contra o evangelho? Porque essa cooptação que foi feita, como eu já disse, da mensagem do evangelho, do nome evangélico, é muito perigosa. E culminou agora nessa tentativa de assassinato, nesse plano para assassinar 3 pessoas importantes da democracia brasileira. Independentemente se é o Lula, se não é o Lula, mas o fato é, pelo fato de ser o Lula, eles queriam matá-lo, né? Então isso é um atentado contra a democracia, isso é um atentado contra a soberania do nosso país. Isso é uma atitude totalmente antipatriota e, principalmente, falando de valores cristãos, não faz sentido, é incabível, é asqueroso. E fica comprovado o seguinte, para mim e para você. Jair Messias Bolsonaro se batizou no Rio Jordão. Jair Messias Bolsonaro foi ungido pelo Edir Macedo. Jair Messias Bolsonaro frequenta a igreja evangélica, principalmente a igreja batista, lá no Rio de Janeiro. E isso não significa nada para Deus, isso não significa conversão, isso está longe de ser uma pauta do evangelho, e você precisa saber disso. Dessa tentativa comprovada de assassinar o presidente Lula, eu quero fazer algumas perguntas e algumas observações. Estão os evangélicos se posicionando? Esses que se dizem a favor da vida? Esses que se dizem contra criminosos? Esses que soltavam as vozes a todo ar, bandido bom é bandido morto? Onde estão aqueles que zelavam pela justiça? Onde estão aqueles que se diziam incorruptíveis? Onde estão aqueles que se diziam a favor de Deus e da vida? Onde estão? Eu gostaria que a Convenção Batista Brasileira se posicionasse como se posicionou na perseguição a pastores que se posicionaram a favor do presidente Lula na eleição de 2022. Onde está a Convenção Batista Brasileira? Eu, como pastor batista, tenho essa obrigação de perguntar e questionar. Qual é o posicionamento da Convenção Batista Brasileira a respeito do que está acontecendo? Ainda, como pastor filiado à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, eu gostaria de saber qual é o posicionamento da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Se vai haver uma campanha de oração pelo nosso presidente, como foi feito pelo Jair Bolsonaro. Onde estão as bandeiras do Brasil nas nossas igrejas? Sumiram? Onde estão os movimentos de orar pela nação que acontecia no governo do Jair Messias Bolsonaro e nas eleições anteriores? Onde estão? Cadê? Por que há o silêncio ensurdecedor da comunidade evangélica a respeito de um plano de tentar matar o presidente? Onde estão? Então nós precisamos parar com a hipocrisia, nós precisamos denunciar essa falsidade religiosa, nós precisamos voltar às bases do evangelho profético de Jesus. Jesus foi morto na cruz porque questionou a autoridade romana. Jesus questionou a autoridade romana como luz do mundo. Jesus dizia, eu sou a luz do mundo, não Roma. Jesus questionou a autoridade de César como enviado de Deus, e ele dizia, eu sou o filho de Deus enviado. Jesus questionou a estrutura romana de opressão e de esquecimento dos pobres, e dizia, eu vim implantar as lógicas do meu reino, onde ninguém morre de fome e ninguém é oprimido. Então Jesus foi para a cruz porque questionou profeticamente
profeticamente uma estrutura de ódio e de morte, de segregação. Então, nessa linha de Jesus, como vieram tantos outros profetas que denunciaram, nesse tempo eu me junto a outras vozes como uma gotinha, pequenino que sou, sem valor que sou, mas não me silenciarei. E eu quero deixar registrado aqui, essa tentativa de assassinato do presidente Lula é criminosa, os responsáveis precisam ser presos, e a igreja precisa se libertar. A igreja precisa se libertar dessa idolatria ao ódio, essa idolatria que a igreja trouxe para si, de vamos metralhar os Petralha, esse discurso de violência com arminha. Faz tempo que a gente vem dizendo que essa galera gosta de morte, essa galera quer ver derramamento de sangue, eles não se preocupam com ninguém. Tá a prova aí. O dia 8 não foi um delírio coletivo de inocentes, foi orquestrado. Existe um movimento contra a democracia do nosso país. E nós precisamos orar pela nossa nação. Nós precisamos orar pelas nossas autoridades. Porque enquanto o presidente Lula está fechando contratos, acordos para acabar com a fome no Brasil e no mundo, existe gente tentando matá-lo. Nós precisamos ver de que lado que a gente está. Não é sobre ser de esquerda, não é ser sobre a favor do PT. A gente só precisa colocar a inteligência para funcionar, pelo amor de Deus. Coloquem a inteligência para funcionar, pelo amor de Deus. Enquanto um está fazendo acordo no G20 com mais de 80 nações para acabar com a fome no mundo, para acabar com as guerras, nós estamos vendo o que a igreja apoiou nesses últimos anos. Assassinos, antidemocráticos, antipatriotas, que batem continência para a bandeira americana, diga-se de passagem. Então não vou me colar. E eu espero um posicionamento da Convenção Batista Brasileira. Eu espero um posicionamento da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. E como evangélico, eu gostaria que pastores examinassem a sua consciência.